Vamos lá. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, um pouquinho da trajetória dos dois, começando pelo Isaac. Isaac pertence ao povo indígena Kaiowá, é mestre em História pela Universidade Federal da Grande Dourados e também graduado em Pedagogia. Atuou como coordenador pedagógico do curso Normal Médio Intercultural Indígena, Arauerá, entre o ano de 2020 e 2021, tendo experiência como pesquisador e também como professor de ensino fundamental na escola indígena. Atua nas áreas de antropologia e história, com ênfase na etnologia Kaiowá, em especial temas relacionados à cosmologia, à música e os rituais religiosos desse povo. Já coordenou pesquisas para as organizações como o Museu do Índio, FUNAI, e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. É co-realizador do documentário Monocultura da Fé e, atualmente, é doutorando pela Universidade de São Paulo em Antropologia Social. Queretumirim, da aldeia Crucutu, da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul de São Paulo. É professora desde 2015 na Escola Estadual da Aldeia e, desde então, acompanha as discussões sobre educação escolar indígena a partir dos projetos locais no território. Compõe um conselho de lideranças da terra indígena, que tem promovido uma frente inovadora de reflexão e experimentação sobre métodos considerados mais adequados para educar as crianças e os jovens no território. Junto ao grupo de professores, participa da ação Saberes Indígenas na Escola, onde desenvolve materiais didáticos e pesquisas com o objetivo de fortalecer o Yanderecó, o modo de ser guarani, a partir do seu papel como professora, né, na escola. Atualmente é aluna da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do Estado de São Paulo. É isso. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um prazer imenso de poder estar aqui e para poder contribuir com esse debate, né, sobre a questão de educação indígena, educação escolar indígena. E quero iniciar minha fala, falar um pouco da experiência como membros de uma família tradicional e falar um pouco da minha trajetória como indígena. Aí depois eu vou também falar um pouco da minha trajetória da vida escolar e na formação de professores que eu atuei aproximadamente uns 5 anos no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu vou falar um pouco de mim. Meu nome é Isaac, sou da etnia Kaiowá. E eu moro... atualmente, eu estou morando no município de Dourados, mas o local do meu nascimento mesmo é o município de Douradina, que fica localizado um pouco distante da cidade de Dourados, né? E lá na minha idade de adolescente, eu vivi com pais, com a minha mãe, e comecei a trabalhar junto com meu pai na roça. Eu, meus irmãos, todos nós trabalhamos na roça. E na comunidade, na época, naquele período, né, até hoje isso acontece, muitos ritual que acontecia na comunidade, né. Então, eu, pais e a minha mãe, a família todos, ia participar desse ritual. E, inicialmente, a gente não percebe, né, que aquilo que a gente estava vivendo era uma coisa assim tão importante na formação da vida. Mas a gente ia participar, né, quase todo ano, e isso, ao passar do tempo, comecei a entrar no ensino fundamental de umas escolas
é uma escola rural que ficava perto da aldeia. E depois, naquele período também, só tinha a primeira série até a quarta série, né? Assim que se chamava antigamente, né? Aí, na quinta, eu teria que ir para a cidade para estudar o ensino fundamental, né? E lá na cidade, eu, por ser indígena, eu tive muitas dificuldades, porque a gente não conseguia se adaptar na cidade, né? E outros, indo para a cidade para estudar também, os colegas que estudavam junto comigo, todos desistiram, né? São poucos alunos que iam para a cidade para poder estudar, né? E eu fui para estudar na cidade, e com muita dificuldade, e naquele tempo era um pouco muito precário para a gente ir para estudar, né? Não tinha ônibus, né? Então a gente ia de bicicleta, era mais ou menos 8 quilômetros, né? Mas tinham caronas que a gente pegava também de um sítio, né? Que tinha um moleque que também estava estudando, então a gente pegava uma carona para poder chegar até a escola, né? Depois tinha um ônibus que circulava, mas não entrava nas aldeias. E, mesmo assim, eu teria que andar mais ou menos 2 quilômetros para poder pegar o ônibus, né? E foi assim, foi um aprendizado, né? E toda essa participação que eu participava junto com a minha família, o ritual que acontecia na comunidade, comecei a refletir isso, né? E quando foi para ensino médio, tinha um professor de história que certamente ela não conhecia o que é o indígena, né? E foi falando sobre o livro de uma história, eram aqueles livros, um livro pequenos, e foi contando o que é o indígena, né? Então, certo momento, ele falou que o indígena adora o sol, né? Aquele ali bateu na minha cabeça, mas será que o indígena adora mesmo o sol, né? E, ao passar do tempo, eu fui perguntando, eu fui observando também na comunidade, e eu percebi que não é isso que o indígena, os Kaiowá, toda vez que pega o seu baracá, pega o seu ataquara para poder cantar, não é o sol que está adorando, né? Isso levei muito tempo, essa reflexão, né? E terminei o ensino médio, e confesso que eu comecei querendo entrar para a universidade. Mais ou menos eu fiz vários vestibulares, não consegui, e depois eu consegui. Depois de 2 anos eu consegui numa faculdade particular para poder ingressar no curso de pedagogia, né? E naquele período eu já estava também atuando como professor em umas escolas, né? Então eu precisava de estudar, eu precisava de formação. E nesse curso de pedagogia, a gente estudou bastante, né? Qual que é o papel de professor. E só que essa formação quase não serviu, né? Porque todo esse aprendizagem que eu aprendi fora, eu chegava numa comunidade, na minha comunidade são outro, né? Então a gente precisava de repensar, né, especialmente o planejamento de aula, né, a forma que a gente dá uma aula. E foi assim, foi o aprendizado para mim, né? E depois de 2 anos de concluir a graduação, eu comecei a buscar a outra formação que pudesse me dar um pouco mais de um olhar sobre o povo Kaiowá, né?
o que é uma educação, o que é um ritual, né? E aí eu montei o projeto de pesquisa com a ajuda de um professor de universidade. Naqueles tempos, a universidade não tinha uma cota, né? E eu precisava de esforçar para poder disputar com todos uma vaga para poder ingressar no mestrado, né? Na primeira prova eu reprovei, e ao passar do tempo também eu aperfeiçoei o projeto de pesquisa e eu prestei de novo, que eu consegui uma vaga, né? Ingressar. Nesse período de pesquisa, eu fiz muito diálogos com uma pessoa experiente, comecei a dialogar. Eu acho que a forma de fazer pesquisa na comunidade indígena são muito diferentes dos não indígenas. A gente não ia assim levar o caderno, a gente não ia levar o gravador, mas a gente ia lá para conversar, ouvir, né? E, a partir daí, a gente tirou uma experiência, o que é ser o Kaiowá, né? E, então, dentro do período quando eu estava no mestrado, comecei a elaborar uma dissertação sobre o ritual de milhos, né? E, para fazer toda essa pesquisa, eu já tinha uma experiência, porque a minha participação em vários rituais me dava essa oportunidade de olhar para esse mundo dos Kaiowá, né? E aí eu fazia essa reflexão todo momento, né, o que é ser um indígena, né? E, a partir daí, eu concluí o meu mestrado, eu continuei fazendo essa minha pesquisa. Uma coisa é muito certa, que eu sempre faço essa avaliação, que eu tinha lido muitos livros ou artigos, algumas produções de tese de doutorado, né? E sempre eu tinha esse olhar focado, essa parte crítica que eu sempre faço, né? Existe muitas coisas dos Kaiowá, existe muitos pesquisadores que passaram no território dos Kaiowá, numa comunidade Kaiowá, que muitas vezes escreve equivocadamente, né? E não é isso que o Kaiowá pensa, não é isso que se reflete na organização do povo Kaiowá, né? Então, é isso. Na minha dissertação de mestrado, eu procurei fazer um pouco de olhar crítico para esse lado, né? E, depois de concluir o mestrado, eu continuei fazendo uma pesquisa, independentemente de eu estar numa universidade, né? Mas eu circulava muito em meio das comunidades e participava das reuniões de Ataguaçu, né? E sempre atuando nas escolas. Nas escolas municipais, eu atuei quase uns 13 anos, depois, mais 2 anos e pouco, eu trabalhei com ensino médio, e depois eu entrei como professor formador do professor Guarani Kaiowá, né? Para poder entrar, porque lá, agora eu vou falar um pouco sobre o curso, né? Chama-se Curso Normal Médio Intercultural Indígena Araverá, que é o magistério específico para os professores Guarani Kaiowá, que surgiu no final da década de 90, né, com a luta dos professores de Ataguaçu, né, que conseguiram levar para os governos para que fizesse esse curso para os professores Guarani Kaiowá, né? E, naquele período também, não tinha muitos professores indígenas atuando nas escolas. Então, a preocupação dos apoiadores, assim como os indígenas,
precisava de capacitar os professores para poder atuar em sala de aula, né? Então, nesse período, foi uma luta grande, levou quase em torno de 8 anos para elaborar o PPP do curso, né, discutir coletivamente como é que seria esse curso, como é que seria essa formação, né? E a primeira turma, no final da década de 90, eu acho que 1999, foi a primeira turma, né? Aí depois, 4 anos esse curso, e aí foi outra turma. Hoje, se começasse esse ano, seria a 7ª turma, né? E eu entrei em 2017 nesse curso. A aula, a forma de dar uma aula também são muito diferentes, né? Não é igual ao que a gente dá uma aula numa escola do ensino médio, do ensino fundamental, né? Uma aula, os professores, para fazer esse planejamento, não só os professores, chamava o Nhanderu, o Nhandesir, os líderes espirituais, para poder estar presente lá, do momento de planejamento de aulas. Discutia como é que a gente tem que trabalhar e o que tem que ser trabalhado com esses professores, né? Para que esses professores saíssem de lá, para poder ir lá na sua comunidade e para poder trabalhar, né? E eu aprendi muitas coisas, isso foi outra experiência na minha formação, né? E o que eu aprendi nesse curso, né? Ao longo da discussão, da elaboração do PPP do curso, que hoje se chama o PPC do curso, né? Em torno de quase uns 10 anos, né? Os líderes tradicionais, a comunidade, famílias tradicionais faziam muita crítica, né, das escolas, né? Então, foi pesquisado, tem um grupo de professores que pesquisa, começa a coletar várias informações para poder montar o PPP do curso. E aí, mas antes, nós, indígenas, nós já aprendemos isso, que os nossos saberes não estão separados, que ali eu coloquei Nhe, que é uma linguagem, mas uma linguagem não é apenas uma comunicação, não é apenas falar, mas ele é uma alma, né? E o Teco é vida, vida de múltiplas formas, né? A existência das coisas, né? Como é que eu tenho que lidar? O que é Teco? Qual é a reprodução desse Teco? Como é que tem que ser ensinados a criança, adolescente, o jovem, em cada fase da vida, né? Esses são o Teco. E o Tecorá é o territórios, né? Então, o ciclo dos nossos saberes fica em torno desses 3, ele não é separado um do outro, né? Quando a gente estuda a matemática, não está separado do Tecorá, do Teco e de linguagem. E quando a gente estuda as nossas histórias, não está separado do Tecorá, do Teco, da linguagens, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a parte da natureza, né, não está desconectado de Teco, da linguagem, né? Então, para dar uma aula, como professor formador, a gente precisava de pesquisar muito, a gente precisava de ler muito, a gente precisava de circular numa comunidade para que a gente possa fazer uma aula assim, de forma que o ensinamento do povo Kaiowá e Guarani, né?
Quando a gente fala de linguagem, isso, para os kaiowás, são muito... significa uma coisa muito assim. Talvez, no conhecimento não indígena, uma linguagem apenas do falar, mas para nós é uma alma, né? Se essa alma se configura uma espécie de um pássaro, né? que está no corpo de uma pessoa. E se esse pássaro se ausentar do corpo, o corpo fica vazio. E, neste momento, fica em estado de vulnerável, porque não sabe o que fazer. Para nós, o kaiowá, por exemplo, o suicídio acontece muito nessa fase de esse pássaro se ausentar do corpo. Mas por que se ausenta do corpo, né? E se a gente não fazer as coisas da forma que é uma cultura, da forma de pensar dos kaiowá, esse pássaro ele pode se ausentar do corpo, né? O corpo, para os kaiowá, é uma casa, né? Quando é uma casa ele precisa ser cuidados, precisa ser zelado, precisa ser muito bem cuidados, né? E quando não é muito bem cuidados, ninguém gosta de uma casa, por exemplo, de qualquer jeito, né? Sujo, por exemplo, pingando uma água, né? Ninguém gosta assim. Então, uma casa precisa ser bem cuidados, né? E esse pássaro, a partir do momento que se ausenta do corpo, também não é apenas essa pessoa, o pensamento, a parte psicológica dessas pessoas começa a se transformar, né? Não pensa mais assim de uma forma das coisas boas, né? Então, os líderes espirituais, kaiowá, eles têm esse olhar muito atento sobre isso, né? O que está acontecendo, né? Olha para uma pessoa, identifica o que está acontecendo. Foi nesse contexto que as famílias tradicionais sempre criticam as escolas. O que está ensinando lá na escola, né? Por que não está ensinando o nosso modo de ser, o nosso tecô, né? Foi isso uma grande crítica que aconteceu na década de 90, do início da década de 2000, né? Só que depois, né, com a formação de professores que receberam nesse curso do normal médio, as coisas começaram a mudar um pouco, né? Os professores começaram a trabalhar, né? Porque para os kaiowá, em toda a fase de crescimento, é um preparativo para você enfrentar vários desafios que existem em nossa frente, né? Seja na parte espiritual, ou seja na parte física mesmo, né? Então, nessa parte, eu tive um grande privilégio de atuar na minha pesquisa, né? Todos esses rituais que a gente faz é um preparativo para o corpo, a parte espiritual, a parte psicológico, é um equilíbrio emocional, né? Então, para isso que se faz esse ritual, né? Cada ritual tem a sua maneira de fazer, né? Tem, a gente chama de Mitamongaraí, né? Eu não sei como é que se chama na cultura de vocês. Mitamongaraí é onde faz o Rovassá Mitame, onde faz uma espécie de benzimento de uma criança, né? E a outra se faz também o ritual para o milho branco, né? Que nós chamamos de Jirosipuku, né? Isso acontece até hoje
entre o período de janeiro até do início do mês de abril, né? Em 3 comunidades, até hoje, ele faz. Aldeia Panamizinho, Aldeia Panambi, e tem outras comunidades também que realizam esse ritual, né? Agora, esse ritual, conforme a minha pesquisa, um pouco na década de 40, 50 e 60, em todas as comunidades Guarani Kaiowá se realizava. Aldeia Mambai, Aldeia Carapó, lá da região da Fronteiras. Só que isso foi, ao longo do tempo, foi se distanciando, e o rezador, podemos chamar assim, aquelas pessoas que conduzem esse canto, também foi morrendo, né? Só que, na minha visão, eu acho que esse ritual ele vai ter poucas vidas, porque só tem 3 rezadores especialistas de fazer esse canto, né? Se esses 3 morrerem, provavelmente esse ritual também pode chegar ao fim, né? Pode não se perder, porque é um canto que não se faz de qualquer jeito. Muitos já me perguntaram para mim, mas será que por que os outros não aprendem? Aí, na minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre isso, né? A escola do chamamismo, né? As escolas Kaiowá são muito diferentes, são totalmente diferentes das escolas que a gente conhece, né? Que é uma sala de aulas, que os professores vão lá e falam, coloca as escritas, escreve. As escolas Kaiowá, qual que é os principais instrumentos que se usa para poder repassar esse conhecimento para o outro, né? O primeiro é falar, ouvir, né? E depois experimentar. Essas 3 coisas são os principais instrumentos que se usa, né? Que os líderes que têm esses conhecimentos, até hoje, ele usa isso, né? Então, esse ritual precisa desses 3 instrumentos, porque essas pessoas têm que primeiro entender, ouvir, porque não tem como a gente escrever esse canto, né? E até mesmo se a gente fosse gravar também, porque é longos, um ritual que dura em torno de 10 horas, né? Que cada parte tem os seus significados, né? Cada parada começa o outro, né? Que essa é uma forma de fazer uma viagem de conexão das terras e outros patamares da divindade, né? Então, isso foi fazendo uma pesquisa, a gente começa a aprender o que é ser o Kaiowá, né? Quando a gente fala de Tecorá, o Tecorá, né, é um espaço onde a gente vive de modo próprio de ser. A nossa organização, a nossa organização familiar, a organização da comunidade, depende muito de territórios, depende muito da natureza. Eu acho que no início eu falei, né, porque se não tiver um rio, porque lá no rio existe muitos conhecimentos, existe o peixe que as crianças não podem comer, existe um peixe que a mulher, quando está em período de gestação, também não pode consumir, né? A escama de peixe, uma espécie de peixe, a escama é remédio. Existe um peixe que também utiliza no momento de ritual, né?
Então, é o conhecimento que existe no rio. Mas se o rio fica fora do território dos Kaiowá e também fica restrito a esse acesso, fica muito difícil de fazer essa conexão, né? Então, no lugar que a minha família mora, o rio ele fica a uma distância de uns 15 quilômetros, uma comunidade, e para ir até lá, eles têm que atravessar várias fazendas, lavoura, né, para poder chegar a esse rio. E, muitas vezes, o dono, o proprietário dessa fazenda, não permite que o índio circule por lá, né. Então, esses conhecimentos já começam a ficar restritos, né. Quando a gente fala de territórios também, o estado de Mato Grosso do Sul, até na década de 70, existiam muitas florestas. Depois desse período, a área foi devastada, né? Transformou o grande lavoura, a fazenda. Hoje é uma grande plantação de cana-de-açúcar, né? E sem floresta, como é que a gente vai ter esses conhecimentos, né? Que os Kaiowá tanto eles conhecem a espécie de uma madeira, que tipo de madeira que se utiliza no ritual, que tipo de madeira que se utiliza para fazer o furo de lábios, que isso se perdeu em início da década de 90, né? Devido a essa de extermínio de floresta mesmo, né? Não tem como mais retirar essa madeira da floresta, né? E aí esses conhecimentos foi, podemos falar assim, extinto. Não foi realizado mais o ritual, mas os líderes espirituais eles têm esses conhecimentos guardados na cabeça, né? Esse ritual chama de Konomipepu, né? Konomipepu é que se faz o furo de lábios, né? E hoje não se realiza mais isso, só no Paraguai se faz isso, né? Então, quando a gente fala de Tecohá, não é apenas um espaço físico, que lá também tem a parte espiritual, né? Essa parte espiritual que nós chamamos de Tecohá Marangatu. Quando a gente fala de Tecohá Marangatu, aquele Tecohá ele precisa ser ritualizada, precisa ser todo momento ser cuidado. Por quê? Porque se aquela área não for bem cuidados, né, do nosso conhecimento, existem os seres espirituais que são maléficos, eles podem penetrar naqueles espaços, ele pode atingir uma comunidade, pode acontecer uma doença, pode acontecer uma epidemia de suicídio, pode acontecer várias outras desagradáveis naquelas comunidades, né? Então, o Tecohá precisa ser zelado, precisa ser cuidado, e isso que os Guarani Kaiowás estão fazendo todos os dias, né? Um líder espiritual, praticamente, eles têm a sua obrigação de cuidar. Eles acordam à noite, pegam seu baracá, fazem o seu canto, e isso acontece cada noite, né? Então, o Tecohá, ele precisa ser muito bem cuidado para que a comunidade vive bem, se organiza bem, né? Se isso não acontecer, acontece muitas coisas ruins, né? E aí também tem o Tecô, que eu já falei sobre isso, né? Hoje, se a gente for fazer uma análise, o Tecô, o nosso modo de organização, eles são muito contaminados, né? Podemos falar assim, né? Mas qual que é por que eles estão muito contaminados, né? Muitas
podemos falar assim, é muitas entradas de coisas que não são do indígena, de tecnologias, né? Podemos falar de celular, uma televisão, né? Que isso a gente, é claro que a gente não pode evitar isso, né? Mas traz uma coisa ruim para a comunidade, né? Isso diariamente são discutidos entre os professores Guarani Kaiowá, em que momento utilizar uma tecnologia. A gente sabe que hoje a gente não vive mais sem internet, né? A gente não vive mais sem celular, né? É preciso, mas é preciso ser discutida entre professores, como é que tem que ser ensinado nas escolas, né? Mas isso, muitas vezes, não que a gente não tem capacidade de falar sobre isso, né? Os professores precisam ser capacitados para poder levar isso para a sala de aula, né? Então, essas coisas que eu estou falando aqui, ao longo da minha trajetória como professor formador, a gente discute muito isso, né? Sempre a gente fala para os professores, sempre fala, às vezes, não só para os professores, mas também para os jovens, né? Que a gente conversa muito na comunidade, né? Eu não sei se em outros lugares, mas eu vou falar da minha experiência. Ser um professor indígena numa comunidade, você é professor nas escolas, você é professor fora das escolas, né? Todo momento, às vezes, as pessoas te procuram, quer conversar, né? Se você ir para jogar o futebol, todo mundo chama você de professor, né? Então, o professor é um espelho na comunidade. Eu não sei na cidade, eu acho que na cidade, a partir do momento que você sai das escolas e vai para a sua casa, você já fica livre dos seus alunos, mas na comunidade não é assim, né? A gente convive isso, né? Às vezes a gente come juntos com os alunos, né, da gente, né? Então, isso é importante fazer uma reflexão, né? Outra coisa que eu trouxe uma imagem aqui, para vocês verem, porque só se eu falando, vocês não vão entender, né? Existe uma espécie daquele cruz, que nós chamamos de Uiramarangatu, também a gente chamamos de Xiru, também a gente chamamos de esse é mais antigo, né? A gente fala de Nhandê, Nhaneacã, que o pessoal mais antigo fala, né? Hoje, para a gente fazer esses estudos, para faculdade, para a universidade, para as escolas, a gente tem que buscar os livros, né? Na internet, a gente busca o texto, o artigo digital, né? Mas, para o Kaiowá, todo o conhecimento está nesses objetos, né? Sempre fala que o líder tradicional, ele sempre relata isso, de forma bem forte, isso, que os nossos olhos humanos, até certa altura, enxergam as coisas. Então, quando a gente olha para aqueles objetos, a gente enxerga como objetos de uso pessoal, né? Mas, para a divindade, não. Ele é um instrumento que auxilia, que ajuda a pessoa a ser uma pessoa, a partir do momento que é usada, se é para cura, para poder curar. Se é para dialogar com a divindade, para ter essa força para dialogar.
se é para cuidar do seu território, para ter essa eficiência de cuidar daqueles territórios, né? Então, ali tem o Jeguacá, que a gente usa. O Jeguacá dos Kaiowá é daquele jeito ali, ó, né? Hoje a gente vê também, os Kaiowá também usam aquele Jeguacá bem grande, né? Aquele ali foi influenciado de outros parentes, né? Mas dos Kaiowá mesmo, é aquele ali que está. Ele é pequenininho, né? Mas é feito de pena de tucano, né? E aí tem um baracá. Esse taquara que são colocados aí é uma forma de guardar esse instrumento, porque esse instrumento não pode ter tocado ao chão, né? Ele não pode ficar no chão, né? E na frente está o apecá. Esse apecá são uma espécie de um banco. Quando vai fazer um ritual importante, ele senta naquele banco, né? Então, para esse fim, que o nhandeiro sempre tem o seu apecá, que nós chamamos de apecá, né? Eu tive uma oportunidade uma vez de perguntar sobre esse cruz que está aí, que é o Viramarangatu. Tem um desse jeito, tem outro só apenas uma espécie de uma madeira, um bastão, né? Mas cada um tem um nome, né? Tem um que se usa no ritual, tem outro, se não se usa, só fica na casa, se não pode pegar, né? Existe uma série de regras de uso desses objetos, né? Porque tem um momento que você, para levar em outros lugares, é preciso de ritualizar. Você não pode pegar simplesmente para poder conduzir para outro lugar e para outros espaços. Ele precisa ser ritualizada com um canto para poder levar, né? Isso, não sei se eu penso certo, né? Porque no mundo dos não de vocês, dos Caraí, né? Para convidar as autoridades, né? Ele precisa ser oficial, né? Que manda ofício, né? Para os Kaiowá, para cuidar desses instrumentos, ele precisa receber de uma autorização de especialista, porque senão também ele não pode cuidar desses instrumentos que estão aí, né? Desses objetos que estão aí. Eu, por exemplo, eu não posso cuidar desses objetos porque não tenho uma capacidade que outros nhandeiros têm, né? Existe 3 tipos a gente chama de nhanderu, né? E tem o viraijá. O viraijá, sem acompanhamento, também não pode cuidar. Eles têm que ter um acompanhamento para poder cuidar desses objetos de forma que de cada um o que é. Porque isso dá um risco para a vida pessoal também, né? Que pode... ele reage, ele não é apenas um instrumento, ele pode reagir. E quando reage, você pode ficar doente e pode levar até a morte também, né? Então, todos esses objetos que estão aí têm a sua regra, e por isso que eles são guardados assim, ó, né? E eu tive uma oportunidade de entrar, de conversar e tirar foto, né? Porque não se tira a foto de qualquer jeito também, a gente pede uma autorização para poder tirar a foto, né? Hoje é importante a gente falar, porque a partir deles que eu comecei a fazer todos esses trabalhos, né, que eu estou falando para vocês. Esse é o seu Atanásio, ele já é faleceu ano passado,
exatamente no dia 18 de abril que ele faleceu, né? Por que eu trouxe a foto dele aqui? Porque ele foi um dos Nyanderu que deu uma formação para todos os Nyanderu do estado de Mato Grosso do Sul, na etnia Kaiowá, assim como os Guarani. E essa pessoa, esse Nyanderu, eles têm um conhecimento, podemos falar de últimos do Nyanderus, né? Após dele agora, pode ser, eu ainda não descobri quem que ficou no lugar deles, né? Porque eles que davam uma formação para todos os Nyanderu, né? E eles circulavam muito, né? E eles tinham uma infinidade de canto, tinham o seu barru, tem o seu coterru, tem as suas histórias de vida, as suas trajetórias, e eles que dava as orientações para as pessoas como deve ir para retomar as suas áreas tradicionais, né? E a maior parte das retomadas que aconteceu foi junto com eles, o seu Atanásio, né? E a gente tem um grande privilégio de fazer um livro deles, né? Já foi publicados, né? O livro do seu Atanásio. Lá tem umas histórias, tem na língua portuguesa e tem na língua guarani também, né? E eles que a gente viajou muitos, né? A gente viemos no Paraíba, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente fomos para Fortaleza, Brasília, Rio Grande do Sul, né? E ele é uma pessoa que ele gosta de falar das suas experiências de vida, né? E até morrer, ele ouvia muito bem, ele falava muito bem, ele recordava perfeitamente tudo que ele viveu no seu passado, né? E ele conta da cosmologia Kaiowá, como surgiu essa terra, né? Qual é a importância desse canto, né? E ele foi uma pessoa que teve uma grande influência, né, do Tecô, dos Kaiowá, né? E então por isso que eu trouxe a foto deles aqui, porque ele que foi um grande formador dos outros Nyanderu, né? Pode passar. Essa é uma casa que a gente chama de Oguçu. Eu acho que na língua de vocês é Oca, né? Só que para nós, essa casa não é apenas uma casa, mas é um corpo, né? Por que é um corpo, né? Essa porta grande, ele sempre fica no nascente do sol, né? E essa seria o local de uma escola que os Kaiowá ensinam ao outro. Mas por que tem que ser nesse local? Porque aqui acontece muitos cantos que nós chamamos de Oká Recuete. Então, o espaço já está limpo, o espaço não tem mais aquele negócio ruim ao redor dessa casa. Então, para o Kaiowá, para vocês aprender ouvindo esse canto, você precisa estar bem, estar num ambiente agradável, num ambiente saudável, e lá que você vai sentar com o Nyanderu, eles vão cantar, você vai ouvindo, então, e aí você vai armazenando na sua mente, né? Porque o próprio seu Atanásio sempre fala que o canto é a mesma que quando a gente faz uma leitura no livros e quando a gente para, o outro começa fazendo outra leitura, né? Então,
nesse ambiente é considerado adequado fazer o ensinamento. Por isso que, na minha dissertação de mestrado, eu chamo de escola chamamismo, né? Essa madeira que estão sendo colocado ali, que foi na véspera de um ritual que ia acontecer nessa casa, que nós chamamos de Iwiraí, né? Esse Iwiraí é uma forma de guardião. Ele é pintado de urucum, aí depois existe um canto específico para cada dessa madeira, tem um canto bem específico, né? Como se fosse um diálogo. Lá não se usa um baracá, né? Se dialogando com esse Iwiraí, né? E esse ritual acontece antes de acontecer o ritual lá dentro dessa casa, né? E essa casa ele tem uma porta daqui do lado e do outro lado tem uma porta, né? E esse eu tirei um retrato, foi permitido que eu possa tirar essas, e aí eu fui lá, eu tirei. E o pessoal estava lá trabalhando, fazendo esse Iwiraí. Você pode passar? Esse é do outro ângulo que eu tirei, né? Você está vendo aí, tem um negócio colocados que nós chamamos de araruí, né? Esse seria uma espécie de uma repartição, porque no conhecimento dos Kaiowá, do lado de cá, na parte onde que o sol se põe, nós chamamos de Kanhangbererentá. Kanhangbererentá é uma pessoa que morre, a alma dessa pessoa ruim que vai para lá, né? E aonde o sol nasce, que, né, é considerado aonde que tem a divindade, é um espaço da divindade. E por isso que aquela casa ele fica, a porta grande fica do lado do nascente do sol, né? Então, aqueles objetos que são colocados aí, como se fosse uma repartição, né? E quando acontece uma ritual, quando chega lá, fica um tempo fazendo esse ritual, só depois passa do outro lado, né? Tudo que eu estou falando para vocês aqui tem uma grande significativo para a nossa vida, né? Quando eu falei para vocês os pilares dos saberes Kaiowá, que é o Tekô, Nheen, Tekorá, então, os saberes Kaiowá gira em torno desses 3 pilares, né? Sem isso, o nosso saber, o nosso conhecimento fica comprometido, né? Fica no espaço vazio, né? Então, essas experiências que eu adquiri foi ao longo que, quando eu dei uma aula como professor formador, né, que a gente precisava de buscar esse conhecimento para que a gente possa trabalhar isso. Quando a gente vai trabalhar numa sala de aula, a gente não trabalha sozinho. Sempre tem o Nhanderu, que a gente sempre traz em sala de aula e eles que dão aula. E a gente vai intermediando essa conversa e é assim que a gente dá uma aula, né? E eles cantam. Toda vez que, quando a gente vai começar uma aula, tem um canto, e toda vez que a gente termina uma aula, tem outro canto de encerramento. É assim considerado que o ambiente está de forma adequada para a gente fazer esses estudos, né? Então, Água de EVT, muito obrigado pela atenção. Nhandecarujo, Pamé. Nem sei o que dizer mais, porque a nossa cultura é muito parecida, né, com do Isaac, então tudo que ele falou, fora os rituais assim, são bem parecidos, né? Então é a mesma filosofia também que a gente tem. Então é muito importante e muito
gratificante, né? Ouvir de outros parentes, né? Então, eu me chamo Queretiu Mirim, eu sou professora indígena na Escola Crucutu, território Tenondeporã. Estou fazendo licenciatura intercultural pela Unifesp e está sendo muito importante para mim, para o meu território também, porque através dessa licenciatura a gente está aprendendo muitas coisas, o que não foi ensinado para a gente quando a gente estudava, né? Porque eu fui alfabetizada em português e, na minha época, tinha mais professores não indígenas do que indígenas, né? Então, eu, mesmo estudando na própria comunidade, tinha não indígenas dando aula, né? Aí, o jeito de dar aula sempre foi igual dos juruaqueiro, né? Mesmo tendo alguma coisa um pouquinho mais diferente, mesmo a gente tendo a questão da língua muito forte, mas as aulas sempre eram ministradas da forma de juruá mesmo. Então, muitos se adequavam um pouco, né, à realidade da aldeia. A gente via que, quando eu estudava, não era liderança ainda, então a gente participava de muitas reuniões. Então, os professores alguns já tinham essa ideia de que é diferenciado, né, mas que eles não tinham formação também para dar aula para a gente, né? Então, eles ficavam um pouco, o que eu vou fazer? Tipo, mas foram muito importantes também. Mas alguns, assim, tinham essa ideia mesmo de você tem que estudar para você fazer um concurso, isso vai cair na prova, e a gente ficava doido. Porque a escola chegou nas nossas comunidades sem nenhum preparo, né? Sem nenhum... as comunidades queriam, sim, uma escola, mas o Estado fez e jogaram tipo, lá a escola com todas as burocracias, sem perguntar, de fato, o que realmente a gente queria, né? Então, foi tudo modelo de juruá. Até hoje, a gente enfrenta muitas dificuldades com essa burocracia, né? Então, hoje, a gente faz um trabalho assim de conscientização da comunidade e também desses órgãos públicos também, né? Porque quando a escola entrou desse jeito de juruá e permaneceu, né? E isso foi mudando também a mentalidade da comunidade mesmo. Isso foi impactando de uma forma muito ruim, né? Porque aí desvalorizava a própria cultura e valorizava a cultura do juruá, né? Achando que o que a gente vivia ali era menos importante, né? E assim foi, e os discursos foram aumentando, né? Não, você tem que ir para a escola porque lá é o local de conhecimento, né? E eu lembro muitas vezes da fala da minha mãe. Ela me mandava ir para a escola, mas eu tinha alguma coisa já diferente, assim, eu gostava de ir para a escola, de aprender coisas novas e tal. Mas ela me mandava e falava assim: você tem que ir para a escola para ser alguém na vida, para não ser igual eu. Eu não sei ler, eu não sei escrever. E eu cresci com esse discurso, né? Eu tenho que ir para a escola. E eu sempre gostei de ir para a escola, assim, de aprender, de escrever. Eu gosto bastante assim de copiar, gosto, né, de letras, de coisas de papelaria, eu gosto. Então, eu gostava de aprender as coisas. Então, mas esse pensamento também ficou, né, de, poxa, eu tenho que estudar e ser alguém na vida. Mas minha mãe sempre fazendo os artesanatos dela, falando em Guarani comigo, com todo mundo, mostrando o dia a dia dela, assim, né, ensinando coisas. Mas ela pensava que isso não ia ter futuro para mim, né? E
E quando eu terminei o ensino médio, meio que quase entrei numa crise, assim, né? Porque terminei o ensino médio e o que eu vou fazer da vida? Porque emprego não tinha na aldeia. Eu tinha que esperar alguém desistir do emprego, ou, né, uma coisa assim, para eu entrar em alguma coisa, e eu também não sabia o que queria fazer, né? Aí, antes de terminar o ensino médio, vários professores falavam: você tem que estudar, fazer essas matérias para você fazer o Enem, talvez você ir para a faculdade e tal, mas eu estava meio que perdida mesmo, adolescente, de estar querendo ver o mundo e tal. Mas já tinha uma filha também, e saí para fazer uma faculdade regular, né? Não ia... não fazia sentido para mim, também não ia conseguir sair da aldeia. Eu tenho bastante contato com não indígena, meus avós, né, moram na cidade, eu sempre visito eles, mas a minha essência está ali na aldeia. Então, fumar o cachimbo, pisar na terra e ficar 4 anos fora da minha aldeia ia ser muito difícil. Igual o Isaac falou, né? Às vezes eu pensava assim: eu vou ter que fazer uma pedagogia ou alguma coisa assim, e eu vou voltar para a aldeia, eu vou ter um trabalho dobrado de adaptar tudo de novo. Então, eu pensei assim: não vou conseguir. E até tentei fazer, uns anos depois que eu estava na escola, fazer uma faculdade à distância, de pedagogia, mas eu não tenho disciplina para ficar ali na frente do computador ou ler vários textos assim, e não consegui fazer. Então, eu fiquei esperando e fiz parte da criação dessa licenciatura e fiquei esperando sair para poder entrar, né, nessa licenciatura pela Unifesp, que é diferente, né, de uma faculdade regular, porque a gente tem esse tempo que vai para a universidade, fica uma semana e depois volta para a comunidade e faz as tarefas, né? Aí faz o estágio tudo ali na escola, a gente tem que fazer pesquisa, depois, no mês seguinte, a gente volta, leva as tarefas e debate, e conversa, e depois traz para a aldeia outras tarefas. E assim, é o segundo módulo que eu estou participando, e está sendo muito legal, assim, né? E está desconstruindo tudo que a gente ouvia e tudo que a gente cresceu ouvindo também, a minha geração, né? Então, a escola, assim, hoje, como professora, como mãe de alunos também, e como liderança, eu tenho que estar repensando mesmo como é que a gente quer a escola, se a gente vai deixar do jeito que está, ou se a gente precisa mudar, porque as coisas que aconteciam na minha época, assim, que não é muito tempo, muitas coisas já não estão se fazendo mais na aldeia também. Por exemplo, o charurá, que a gente fazia toda noite na UPI, a gente já não faz mais. A gente tem um chicote que chama tucumbó, que todo fim de tarde tinha um chondaro que ele estourava ao redor da casa de reza, que é o UPI, e para espantar assim os maus espíritos que queiram entrar na casa de reza, né? Então, toda noite fazia isso, à tardezinha, e a gente escutava e falava: a gente tem que ir para a casa de reza. E eu era criança, assim. E o engraçado é que a gente sabia que não podia sair depois que entrasse, mesmo assim a gente corria para a casa de reza, né? E a gente brincava, e a gente sabia que tinha que ficar quieta, e o Tchondaru vinha e jogava
fumaça na gente para a gente ficar quieto. Depois a gente ficava ali, aí tinha um momento, né, do rezo. A gente era criança, assim, mas a gente gostava de ficar ali. Era uma rotina importante para a gente. E hoje mudou bastante, né? Hoje a gente já não entra mais no mesmo horário. Tem as pessoas que ainda preservam esse modo de entrar na casa de reza, ter os rituais, assim, mas é muito pouco, né? Hoje já tem uma outra rotina, né? De entrar na casa de reza, de fumar o cachimbo, assim, né? E ter as rezas que a gente também já quase não tem mais o iraijá, que toca o violão, que canta as músicas sagradas ali para o rezo. E a gente também está perdendo muito os nossos chamanqueiros, né, que tem esse dom de passar esses cantos para a gente. E, por conta dessa influência do juraqueiro, celular, um monte de coisa que entra, até as drogas, o álcool. Então, muito dessas práticas foi meio que sendo esquecido. Alguns lembram, mas já não praticam mais, né? E eu, que vi algumas coisas acontecer e hoje não estão sendo mais praticadas, isso faz refletir bastante, né? Como a escola pode ajudar e a escola também, e uma parte foi uma das causadoras para isso não ser feito também, por conta, né, de muita valorização mesmo do jurarecó e deixar, né, nhanderecó de lado, assim, né? Então a gente se reuniu, os professores, foi na época da pandemia. A gente já vinha falando, tendo várias conversas sobre educação diferenciada, né, de qual aluno a gente queria formar, o que a gente queria da escola. Então, a gente já fazia esses debates dentro das aldeias ali do território, mas, na pandemia, a gente teve isso muito forte, assim, né, porque a escola parou, a aldeia praticamente parou tudo, né, mas que a gente viveu normal ali, né, e a gente percebeu que estava muito melhor sem a escola, né, sem aquela muvuca toda do juraqueiro ali entrando na aldeia. O Ceci também, que é uma escola infantil, parou também. E a gente falou, nossa, está tudo tão maravilhoso, assim, a gente não está indo para a escola. E as crianças estão mais juntas das famílias, porque a escola tirava muito tempo também das crianças, assim, a conviver com os pais. De manhãzinha acorda, já tem que ir para a escola. Não tem mais aquele momento em volta da fogueira, dos pais repassar, de contar o sonho que sonhou à noite, né? Até esse costume a gente perdeu, de levantar cedo, relaxar, tomar o chimarrão, e o mais velho perguntar para a gente: o que você sonhou hoje? Sabe, a gente está perdendo até esses avisos, esses pensamentos que vêm através do sonho, porque a gente valoriza muito o sonho, porque é através do sonho que pajés também se tornam, né, pajé. As curandeiras também recebem as receitas de remédio através do sonho. A música também, às vezes, aparece para algum chondaro através do sonho. Então, essa prática de perguntar o que você sonhou também está meio que ali, né? Um monte de coisa tira esse tempo ali, né? A correria do dia a dia, que não tinha antes, né? Então, a gente percebeu ali que a escola tinha que repensar o seu jeito ali, de a gente fazer do jeito que a gente quer, sem ninguém ficar falando o que a gente queria, né? Então, a gente se reuniu e
andou pelas aldeias ali do território e perguntando, né, como é que eles queriam a escola a partir de quando voltasse, né, pós-pandemia, assim. E uma coisa também foi a expansão, né, do território, que hoje, atualmente, na Tenonde-Porã, a gente tem 14 aldeias, né? E onde tem escola é na Crucutu e na Tenonde-Porã. Então, todas essas novas aldeias tinham que vir para Crucutu ou para Tenondé para poder estudar. E, às vezes, não tinha transporte. E, quando tinha, as famílias não queriam que as crianças viessem para essas aldeias, né? Porque elas estavam muito melhores nas suas retomadas, praticando, né? Indo na casa de reza, buscando lenha, uns até fazendo armadilhas. Teve um relato assim de uma senhora, né, que depois de anos foi comer uma caça de novo, quando ela fez a retomada, voltou para a retomada, né? Então, olha tudo que o território oferece para a gente também. A gente se afastou ali daqueles núcleos ali da Crucutu e Tenondé e foi espalhando, e sem a escola, sem o postinho de saúde, sem o CECI, e eles voltaram a praticar, né, as coisas que ali naquela aldeia não estavam mais praticando por conta do espaço também, e também por essas coisas, né? Muitas famílias ainda ficavam resistentes porque falavam assim: eu não posso ir para a retomada porque como é que meus filhos vão estudar? Então a escola prendia muito nessa parte também. Muitos recebem o Bolsa Família, né? Que é do governo, então tinha que ter presença 100%. Alguns recebem leite pela prefeitura. Então, esses espaços ali que vêm na aldeia prendem muitas pessoas e até o horário de aulas, assim, né? As crianças têm que sair de manhã, volta, e tem uns que vai na hora do almoço, volta só à tarde. Então, tudo isso a gente repensou, assim, né? Até o horário das aulas, a quantidade de dias. Então, hoje a gente está fazendo essa escola caminhante, né? Repensando um plano de como atender também o território, né? Que a gente, como essas famílias não querem que as crianças venham para essas aldeias maiores, né? Que tem os prédios escolares, os professores estão se desdobrando ali para poder atender esses territórios na própria retomada, né? Para que as crianças não possam se deslocar para Tenonde-Porã e Crucutu. Então, a gente pode mostrar o slide só bem rapidão, assim, para vocês verem, né? E vou comentando aí bem rapidinho. A gente chama de nossa escola caminhante, né? Ali somos Guarani, né? Com mais de 25 mil. Estamos em 6 estados, né? Sul, Sudeste. Ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Temos a nossa própria organização autônoma, a nossa Comissão Guarani Urupá, que articula e luta pela terra em mais de 232 comunidades do nosso povo, que é uma organização nossa, Guarani, né? Que está aí para vocês que quiserem acompanhar, também tem lá nas redes sociais, então segue lá. Até Tenonde-Porã agora, né? Que é o nosso território. Pode passar. Então, ali são as duas áreas ali que são demarcadas, né? Que é a Tenonde-Porã e a Crucutu. Cada uma tem 25 hectares de terra. Eu não sei quanto que é isso em, né, equivalente a alguma coisa assim, mas é bem pouquinho. Então, ali, até 2012, a gente não tinha o reconhecimento, né, dos nossos direitos territoriais. Depois que teve o reconhecimento. Pode passar.
Aí a gente está lutando até agora para ampliar esse território em quase 16 mil hectares, né? Então, há 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve uma notícia muito boa, que a gente estava esperando uma compensação da Furnas, que passa as linhas de transmissão lá no nosso território, que desde 2000, eu acho que a gente está esperando essa compensação para poder iniciar o processo de indenização das pessoas que estão ali no nosso território, né, os poceiros, né? Então, foi aprovado agora, então a gente já vai começar. A FUNAI tem que ir lá fazer a demarcação física, né? E depois já pagar o pessoal que quer ir, né? Quer sair dali também. Tem uns que vão ficar resistentes. É mais uma luta que a gente vai travar aí, né? Ali são as aldeias, né? Que estão ali. As mais antigas são a Tenondeporã e Crucutu. Depois essas outras ali que foram retomadas. Então, hoje a gente tem 14 aldeias, né? Outras são todas retomadas, né? Vou ler aqui: Calipetê, Gurapaju, Urenchancã, Coragrechancã, Tapemirim, Tecoaporã, Nhamandumirim, Iporã, Icatumirim, Caguauã, Taquajumirim e Coragoá. A nossa organização política, né? Hoje, lá no território, a gente não tem mais a figura de cacique, né? Porque é um território muito grande e a gente sempre fez conversas assim de como que a gente ia organizar, né, o nosso território. Então, tendo todas essas retomadas, a gente pensou de fazer um grupo mesmo de lideranças, né? Então, cada aldeia tem as suas lideranças, mas compondo sempre também mulheres, né, e jovens também. Então, que a figura de liderança, de cacique também não é uma organização nossa, né? Isso foi imposto pelos Juraqueiro também, né? Então, a gente, antigamente, o que a gente tinha era o líder espiritual, né, que é o Chamoinqueiro. Eles que indicavam para a gente para abrir uma nova aldeia ou fazer os rituais. Então, era sempre o líder espiritual, não tinha essa figura do cacique. Acho que isso surgiu mais por conta de ter essa conversa com o Juraqueiro, né, de reivindicar essas coisas, mas a gente viu que para um território tão grande desse, a gente não ia conseguir só uma pessoa, né, dar conta de tudo. Então, a gente criou esse grupo de lideranças, colocando mais mulheres também, mais jovens, para estar junto ali, somando, né? Aí, como eu falei, nessas aldeias, até Tenondeporã e Crucutu, era muito pouco espaço, né? E foram feitas casas da CDHU, né? Voltado para indígena mesmo, mas só que pegou muito espaço, né? As casas são grandes e tal, e até já é pequenininha, assim. Então, agora, nessas retomadas, muitas famílias estão voltando a fazer as suas roças, né? Muitas aldeias ali voltaram com tudo, assim, né? Nas retomadas está muito lindo. Tem tchanjau, né? Que é a melancia, a uatietei, né? Que é o milho guarani, jetã, de várias espécies diferentes, sementes também. Então, a retomada é importante por causa disso, e por isso que a escola, indo para essas retomadas, pode fortalecer mais, né, a fortalecer que cada comunidade, cada retomada está fazendo, né? Então, muitas atividades que pode ser usada também ali na escola, né? Os milho, guarani, né, o atietei. Jetã, né, que a gente chama. São várias espécies, né, que estavam perdidas assim, né, e depois a gente conseguiu, né,
tem as lideranças aí que estão à frente da agricultura lá, então voltou-se, né, várias espécies. Ali a variedade, né, de cada coisa que está sendo plantada nas retomadas, né? E também uma coisa muito importante que a gente pensou também foi no ensino médio, né? De falar assim, é que muitos jovens paravam de estudar, né, no ensino médio, porque tipo a gente casava muito cedo e tinha que já cuidar da família e uns não iam mais estudar ou por outras coisas assim, não sei, mas era mais isso, né? E a gente viu que tinha muita defasagem assim no ensino médio. E o que a gente pensou também que podia ser feito oficinas para o ensino médio, né? Que são, acho que é quase igual que o Estado está fazendo lá em São Paulo ou no Brasil, assim, né? De que o ensino médio tinha que ter mais coisa profissionalizante, alguma coisa assim. Mas o nosso é tipo ensinar como fazer os recursos próprios, assim, né? Captação de água, por exemplo, muitas retomadas precisam. Então, em uma retomada, levar os alunos do ensino médio e fazer a aula prática e depois fazer aula na teoria também, né? Então já é uma aula e ele vai saber que vai ser importante, né? Para ele aprender a fazer. E também se sustentar aprendendo a fazer isso também, né, no próprio território, né? A gente também precisa que mexe com eletricidade também para puxar energia para algumas retomadas. Então, foram feitos cursos, oficinas também, e os alunos do ensino médio participaram também dessas oficinas. Aí são nascentes, né, que foram fazendo essa captação de água para levar, né, para a caixa d'água lá em cima, para poder abastecer a retomada, né. Ali é a dona Yara, muito feliz, né? Ali é o sistema de saneamento, né? Que os banheirinhos são feitos e tem esse tratamento ecológico também, que faz oficinas em todas as retomadas também. Isso, aqui foi onde a gente começou, né? Então, a gente fez uma tabelinha meio doida lá e falou assim, você vai para essa aldeia, você vai para essa, e a gente vai vendo no que dá, assim, mas foi bem de experimentar, vamos fazer diferente, vamos, né, mudar isso, né? Então, hoje a gente está nesse esquema, assim, de no máximo 3 vezes por semana, em algumas aldeias, tendo aula com um professor e até um educador do CECI, que é a escola infantil, sobre cultura mesmo, né? Então, a gente faz esse plano ali no território. Ali, que eu já tinha falado, né, que a gente foi em cada aldeia perguntando, né, como que vocês querem a escola, ou vocês vão querer mandar as crianças para Curucutu ou para Tenondé, né? E foi unânime, assim, falou, a gente não vai mandar, a gente quer que as crianças estudem aqui mesmo, né? Aí foram nossas andanças, né? Atravessando o rio. Foi uma quebra para a gente também, porque a gente está lá na escola, naquele quadradinho, e do nada você tem que mudar, tipo, sair da sua zona de conforto, assim, né? Claro que a gente já fazia, né, atividade diferenciada, né, mas a gente ali foi vendo outras retomadas que a gente não conhecia também, né, por causa do tempo, às vezes é longe, a gente não ia, mas aí a gente conheceu todas as aldeias. Aí conhecendo todas as dificuldades. Às vezes tinha 2 retomadas que tinham uma casinha assim perfeita, assim, né, de madeira,
tinha um pisozinho assim, um quadro negro, que era na cidade de São Bernardo, né, que pega um pouco do nosso território. E as pessoas da diretoria iam lá e falavam que a escola estava muito precária e que não podia as crianças estudar ali, que poderia entrar um inseto, que estava sujo. Pô, mas para a gente está perfeito. Então, esses padrões que o Estado vem, que as pessoas não conhecem, às vezes vem e chega aqui e fala que não pode, né? Mas que a gente vive assim, né? Até na nossa escola, foram lá meio que fiscalizando lá e passou a mão assim e falou: como é que vocês conseguem dar aula nessas condições? A gente dá aula, né? Então são coisas assim que a gente tem que ouvir e falar: não, a gente tem que fazer do nosso jeito. A gente não quer mais ouvir esse tipo de comentário. E, às vezes, eles criticam, mas eles também não dão a assistência, né, que a gente precisa. A gente está lá com a nossa escola, os pilares estão praticamente caindo, assim, né, que tá esfarelando, e a gente não consegue fazer uma reforma grande ou até mesmo, né, substituir a escola, né. Então, depois eles ficam vindo e falando que não está bom daquele jeito. Então, são esses padrões que a gente quer tirar mesmo, que a escola que a gente quer é perfeita do jeito que a gente fizer ali, né? Aí a gente também falou dos impactos, né, da escola, né, que a escola está assim, a gente não consegue. Lá na Tenondé chegou a 300 crianças matriculadas e poucos professores ali para dar conta, então era muita criança para poucos professores dar conta, assim. E como é que as crianças desses territórios iam todos lá para Tenondé? Então, para o professor também poder dar atenção para os alunos, tinha que fazer diferente, né? Então, e alfabetizar em Guarani, que é o nosso objetivo também, né? Ali eu falei também, né, que tem 2 escolas, 2 professores Guarani, 13 professores de Juruá, né? E esses professores de Juruá é porque a gente não tem formação, né? Todos os Guarani que estão ali não têm nenhuma formação, né, em pedagogia. Assim, a gente só tem o ensino médio. E alguns matérias específicas precisa, né, de especialidade, né? Por exemplo, nas ciências, artes, educação física, a gente não tem, né? Então a gente manda para a diretoria manda os professores não indígenas, né? Ali eu falei também, né, das aulas curtas, né, que a gente tinha lá aulas que era de 45 minutos, e a gente queria dar uma aula sobre saúde da mulher, por exemplo. Como que a gente ia dar uma aula em 45 minutos, né? Então, essas coisas que a gente queria mudar, a gente quer mudar, né? E a gente está indo aos poucos, né? Ali eu também falei que muitos enfraqueciam em Anderecó, né? E direcionava os estudantes para a vida lá fora, mas que não é a nossa realidade, né? Não dava. Ali a gente, né, começou a conversar, pode passar. A gente planejou junto, né, com as lideranças do território, com as mães, com os pais, com os próprios alunos também, né? Mas basicamente é isso, né? Eu acho que já deu para mostrar um pouco, né? Aí eu falei também, né, como está funcionando, né, que a gente está indo em duplas ou trios para atender as retomadas, né, para dar as aulas. E a gente fica circulando. Às vezes, nessa retomada está tendo mais atividade de agricultura, então vamos focar nisso, né? Então, na outra aldeia está tendo mais atividade de Mungaraí, então vamos fazer isso. Então, cada retomada tem a sua especificidade, né? Então a gente tem que se adaptar ali, né? Os professores vão, mas se adaptam ali.
Não é que o professor vai e fala, não, hoje a gente vai ter que dar aula de português ali. Não. A gente vai lá, entra, vê como é que está o clima lá e a aula acontece, assim, né? Não vai ali pensando que vai fazer uma coisa. Às vezes a gente faz planejamento, mas às vezes não dá certo, né? Então a gente vive nessa rotina ali da rotina da aldeia mesmo, né? Então acho que é basicamente isso, né? Acho que se tiver algumas perguntas, a gente vai tentar responder. Sim. Vai ser um comentário bem geral, mas eu queria começar com uma história bem pequenininha, que ela é engraçada. E ela diz muito sobre a escola. Comecei a trabalhar com os Guarani em 2012. E não tinha a ver com a universidade, tinha a ver com uma curiosidade, que tinha sido uma manifestação pró-Guarani e Kaiowá, numa época de epidemia, de suicídios. E os Guarani lá do Espírito Santo falaram, a gente vai para a rua para dar força, né, para os parentes, lá no MS. E eu comecei a ir para a aldeia, e qualquer pesquisador, quando chega na aldeia, quem tem paciência de receber são as crianças, porque os adultos estão tocando a vida, né? Então, as crianças são sempre muito generosas, assim, nesse primeiro momento. E aí as crianças me levaram para conhecer o rio, o deck, o encontro do rio com o mar, a casa de reza, que é a Opã, uma casinha no mato, que é onde o Tchamon, o ancião, o rezador morava, as mondés, né? Mondé, que são as armadilhas de pegar bichinho, me apresentaram tudo. Eu fui conhecer a escola 1 ano e meio depois. Elas nunca me apresentaram a escola. E eu fui conhecer 1 ano e meio depois, porque eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu entrei como voluntária no Ação Saberes Indígenas na escola, que é esse projeto do MEC, que, enfim, né, preza aí por uma produção de material didático diferenciado. E, bom, acho que isso diz muito sobre a escola, né? Elas não tiveram muito interesse. E eu acho que isso tem a ver com muito do que o Isaac falou aqui no começo, né, Isaac, de aonde está o lugar desse saber, né? Então, é ali no ritual, é com o meu avô, é com a minha mãe, é na roça. Não necessariamente o lugar do saber está nessa salinha fechada, né? Em que não tem a possibilidade de improviso, de descoberta, de caminhada, né? Você tem os 45 minutos, e dentro desses 45 minutos você tem que seguir tal e tal regra, tal e tal atividade, né? Então, esse espaço fica muito restrito e o corpo também, né? E aí eu pude acompanhar, né, um pouco desse processo na Tenondé, assim, um pouco de longe, outras partes mais perto, então algumas oficinas eu participei. E algo que eu acho que é geral e muito comum, né? Vocês são de gerações diferentes e estão no mesmo caminho, têm o mesmo horizonte, isso é muito bonito, né? E, além disso, são territórios também, que a paisagem deles, né, o bioma, é muito diferente, né, Isaac? Na Tenondé, eles estão segurando o último rio limpo de São Paulo, a última floresta mais densa, né, que é isso. Quanto mais cuidado, mais retomada, quanto mais presença dos Guarani ali, a Tia Jeri consegue comer caça novamente, fazia muito tempo. Mas por que ela consegue? Eles pensam num planejamento territorial e falam, bom, a gente não vai caçar aqui, porque a gente precisa que os animais voltem a reproduzir, que eles, né, tenham um espaço e que essa mata volte a ser também a morada deles, né? E aí está nessas condições que são muito favoráveis, né? Que do ponto de vista do Guarani, é o lugar ideal, né? Para os Kaiowá também, é onde dá para ver aquele tecó, né? Que é o jeito, né, do que o Isaac estava falando para a gente. E o Yanderecó, que é o modo de ser MBA. Então, precisa desse ambiente para se viver essa vida. Eu tive, recentemente, contato lá com os Kaiowá e quero muito poder continuar caminhando como eu aprendi com os Guarani, poder cada vez mais conhecer outras aldeias. E fui, né, para Dourados, fui em algumas aldeias. E aí é muito incrível que é isso, né? Primeiro que é muito diferente. A floresta foi devastada pela fronteira, expansão da fronteira agrícola. Então é um mar de soja.
E os pequenos verdes que tem, assim, se você for olhar no Google Earth, né, de mapa, você vai ver uns pedacinhos de verde. São, não vou dizer que todas, né, mas são muitas retomadas dos Kaiowá. E quando você entra lá, eu fiquei... Porque você fica muito tempo viajando, e você fica muito tempo só tendo contato com soja, com agrotóxico, com veneno. Quando você entra numa retomada Kaiowá, eu estou arrepiada. Eu cheguei numa aldeia que tinha pelo menos uns 5 tipos de mandioca, batata, banana, muita alface, vários legumes, tinha muito lá, muita fruta, muita diversidade naquele pedacinho de lugar, de floresta que elas estavam segurando. A roça era das mulheres. Assim como, pensando um pouco aqui também no que a Fran estava falando, né? E elas brincavam, elas falaram assim, aqui, né, a roça é das mulheres, os homens, eles ajudam, mas é a gente que toca. E quem está lá presente nessa roça? As crianças, né? As mesmas mulheres que formam, né, as associações, que formam os grupos de plantio, isso também, né, na Tenondé, vão ser as mulheres que levam essas crianças também para aprender ali, para aprender o que é, né, o ser alguém, né? Essa frase no mundo do Caraí, né, ou do Juruá, que é como chamam os dois povos aí, o não indígena, eu ouvi bastante isso também, né? Para ser alguém, você tem que estudar. E vocês estão sendo construídos enquanto pessoa, independente de estar na escola ou não, né? É isso que a gente está ouvindo. Para ser um Kaiowá, o que o Isaac fez? Ele foi pesquisar, ele foi lá, ele ouviu, né? Ele deu atenção, ele praticou, né? Tudo que o avô, né, a avó, os pais, os Yanderu, né, os rezadores estavam ensinando. Isso é formar um corpo forte, né, no mundo. Um corpo que consegue lidar com todas essas dificuldades, que é resistir num território que está devastado. Né, e que, no pedacinho que há a possibilidade, eles retomam e resgatam. Né, resgatar não, eles retomam isso. E isso é o saber, né? Então eu acho que tem uma inversão que é muito bonita que vocês fazem também, que não é escola-aldeia, né? É aldeia-escola. Né? A aldeia já é o lugar de aprender, a aldeia é o lugar do saber. A gente vai pegar ali do Caraí, do Juruá, o que é necessário. Vai precisar assinar um documento, vai precisar ir no cartório, vai precisar receber tal coisa no banco. Né? E, por fim, assim, só para não ficar me delongando muito, eu acho que as duas experiências aqui também trazem algo que já é fazer daqui esse espaço de uma escola viva. Né? Eu acho que a gente aprendeu bastante esses dias aqui. E eu percebo também que essas duas tentativas né, e vitórias também, porque cada passo é uma vitória, as coisas demoram, então não dá para a gente dizer que não, vai demorar, então vamos deixar aqui essa escola do jeito que está mesmo, porque é mais fácil. Né? Acho que vocês não desistem tão fácil, isso é muito bonito, é inspirador. E eu acho que uma coisa muito importante que dá para sentir, pelo menos nas duas experiências, é que é muito importante para esse momento agora, né? Em que a gente tem uma possibilidade, obviamente, de demarcação, né, de terras, um governo um pouco favorável, mas essa escola está formando, né, as pessoas que vão proteger esse território, e são essas crianças. Né? É entender, gestar esse território, como você faz a gestão dele, como você cuida dele, né? Como é que eu me relaciono com esse território para poder segurar ele aqui? Seja uma nascente, como faço uma captação de nascente, como é que eu distribuo água para a minha comunidade, para uma outra, ou como eu consigo entender o mundo do branco para saber o que está acontecendo aqui agora, né? Aonde eu estou ficando vulnerável. Então, eu percebo que essas escolas estão indo para esse lugar, né? Que é cuidar do outro e do próprio território. Acho que é isso. Muito obrigada, Isaac, Queretiu. E finalizando o nosso ciclo de debates, né, de reflexões com essa experiência guarani, que conversa com tudo isso, né, que a gente veio trazendo ao longo desses 3 dias de encontro aqui, e que me chama muita atenção pela força e pela iniciativa própria, né, de cada um de vocês, enquanto atuante, enquanto professor, enquanto educador,
para além do que o nome professor e educador quer dizer, né? E o contato de vocês com os mais velhos da aldeia, todas essas iniciativas, eu acho que elas se compõem muito enquanto projetos próprios, né? Que são muito mais fortes e muito mais... a gente vê que isso é o que dá certo realmente, né? Muito mais do que um projeto externo, né? Que vem com outros moldes, com outras perspectivas. E o que vocês estão trazendo justamente é o foco no modo de ser, é o foco nos conhecimentos próprios, que tem muito a ver também com o que a Fran trouxe em relação à escola viva. O que vocês estão fazendo é como se fosse uma escola viva também, aos moldes Guarani, sem ter um nome de um projeto, né? Mas é atenção a isso, né? E como que isso atualmente aponta para o futuro, né? Para o futuro. E eu torço muito para que tudo que os anciões que vocês trouxeram, anciãos, enfim, as duas formas estão corretas também, né? Que eles sejam cada vez mais valorizados no sentido também para além das pessoas que sabem do seu valor já, né? Que a juventude, enfim, as crianças, que isso seja realmente fortalecido. É meu voto, enfim, de que o que vocês estão trazendo seja realmente espalhado pelos territórios e que isso, né, se reverbere em força e luta e demarcação de terra, que a gente sabe que exatamente isso aí é o centro, né, também da luta territorial, que é tudo isso que vocês estão trazendo. Enfim, é um comentário geral mesmo, né, e que se conecta com tudo que a gente está trazendo aqui. E parabéns pela trajetória de vocês, pelas reflexões que vocês estão trazendo, e um privilégio, né, para a gente estar escutando aqui, e ainda torço para que as palavras de vocês ressoem, circulem para muitos outros espaços. É isso. Eu fiquei bastante impressionado assim, com as apresentações de vocês. Isaac é uma pessoa o típico Guarani das belas palavras, né? Que a gente consegue sempre reconhecer e tem que sempre fazer esse elogio mesmo. E da Queretu, assim, eu estava muito ansioso para ouvir essa apresentação, né? Porque eu tinha, além de, enfim, acompanhar um pouco o povo guarani, você falou da Comissão Guarani Urupá, para quem eu trabalho, né? Então, eu tendo a acompanhar essas caminhadas do povo guarani e já estava com muita expectativa de conhecer assim alguém atuante, né, no projeto da Escola Caminhante. Foi uma apresentação belíssima. Também fiquei até emocionado de poder ouvir vocês. Tem 5 minutos, né? Eu queria fazer perguntas, aí não sei como que fica, mas bom, primeiro também agradecer vocês por terem vindo, topado aqui partilhar e, né, a generosidade também de vocês partilharem a trajetória de vocês, assim, né? Poder conhecer um pouco da história. Às vezes a gente vê as pessoas em posição de liderança, à frente, puxando movimentos e não tem muita ideia de qual foi a história, né? A trajetória. Então, eu agradeço demais por poder conhecer um pouco de vocês também nesse momento. Só queria fazer assim, um brevíssimo, né, comentário de 1 minuto de coisas que eu achei importantes, interessantes. A primeira é essa coisa que todos vocês partem de uma posição de que vocês perceberem em algum momento em que a escola do Juruaquere ou do Caraíquera não era suficiente, né, para comportar aquilo que o povo de vocês tem como conhecimento, como filosofia, como epistemologia, cosmologia, né? Isso é uma coisa muito interessante. E aí vocês partem para uma iniciativa de uma contra-escola, né? Que não é ser contra a escola, mas é o que de fazer uma escola que funcione ao contrário da escola que vocês tinham.
né? Uma escola de resistência, talvez, algo desse tipo, né? Uma escola de resistência, mas para fortalecer a cultura. Isso eu achei muito importante. E eu destacaria ali do que o Isaac falou, essa coisa de o planejamento escolar ser feito com Nhanderuquera e Nhandesuquera, né, que são os líderes religiosos, ou seja, o centro de gravidade, o que é importante nesse projeto, né, está em outro lugar, não está nas disciplinas, né, ou seja, está naquilo que a escola pode contribuir para formar uma pessoa guarani, né? E aí o que é o Guarani? Nhé, Tecô, Tecorrá, né? Então achei muito impressionante esse sistema, pode chamar assim, esse esquema, né? Que coloca o universo ali dentro do projeto da escola, com um destaque para chegar no Agudjé, né? Ou seja, a escola tem que contribuir para essa elevação espiritual, né? Para essa perfeição da pessoa. Achei muito bonito isso, né? Outra coisa também das apresentações de vocês que é muito impressionante é essa coisa da perspectiva integral do conhecimento, né? Então, tudo está ligado com tudo, tudo que vai falar, seja um tema ou uma disciplina, vai acabar pegando o território todo, a vida toda, né? Todas as dimensões, isso é muito importante, é um elemento forte do contra-escola, né? A gente fica lá, a aula de matemática fala de números, né? Só de números, de cálculos, a aula de português, só aquilo. A gente não consegue, nas nossas escolas não indígenas, ter essa perspectiva integral, né? Isso é um desafio para nós e as escolas de vocês estão nos ensinando, né? Isso. E, por fim, eu achei... Claro, a gente sabe que o milho é importante para os Guarani, né? Mas foi muito bom ver nas duas apresentações a questão do milho aparecendo ali na educação, né? No seu caso aqui, em relação aos rituais do batismo do milho, ou seja, colocando a questão da espiritualidade de novo na frente, né? E ali a coisa da roça, né? A coisa da produção. O Isaac também traz essa experiência da roça, ou seja, tudo começa na roça, né? Vocês estão me convencendo disso, né? De que tudo começa na roça, na verdade. E tudo deve retornar a ela, né? Parece. Por fim, eu achei bonito também quando vocês falam da figura do professor, né? O Isaac fala que o professor é um espelho, e vendo vocês aqui, a atuação de vocês, eu acho que é um espelho para a comunidade, mas é também um mediador, né? Entre o mundo guarani e o mundo não indígena, e que, pelo contexto das comunidades, acaba sendo um defensor também, né? Tem esse papel político de defender a terra, defender o povo e defender a educação do jeito que vocês querem, né? Então, esse trânsito entre mundos, aí, um corpo que fica em trânsito, me parece ser uma ideia muito bonita para entender a atuação de vocês. Agradeço demais por poder ter ouvido essas belas palavras. É uma coisa que a gente trouxe aqui, é um esforço da gente também, né? Porque estar numa comunidade, a gente vive fazendo as coisas de adolescentes, jovens, né? E muitas vezes, se não tiver essa orientação, a gente não consegue enxergar essas coisas que a gente vive, né? Quando a gente participava desse ritual, a gente ia lá, a gente respeitava todas as regras, a gente participava ativamente, né? Mas a gente não entendia as suas importâncias, né? Só depois disso que a gente descobriu o quanto é importante isso na minha formação, na formação do jovem, do grupo, né? Então, isso leva a gente a pensar dessas coisas mais adiante, né? Porque esse velho que conduzia esses cantos, ele vai morrendo, né? E aí a gente fica, ele já fala, já ensina,
que quando não existir, alguém tem que retomar, né? Então, essa retomada fica muito difícil, né? Quem que vai retomar? Quem que vai estar lá à frente, né? Então, nesse sentido que não todos os jovens, mas alguns jovens se preparam, busca as escolas, universidade. Na universidade, hoje, a gente tem bastante, na escola estadual, na federal, né, que lá tem o Tecuarandu, que é a Universidade Federal que abre todos os anos 70 vagas para os indígenas, Guarani Kaiowá, que pudessem estudar. O que eu mostrei aqui, o Tecô e Tecorá, que é do nosso projeto político-pedagógico, que a universidade também copiou, foi exatamente que ele copiou de lá, né, do jeitinho que nós trabalhamos, eles trabalham também, porque eles vão para a comunidade atender os alunos também, que nós fazemos com nossos alunos, né. Tem uma escola de alternância, tem uma etapa presencial, passa 2 semanas trabalhando com os alunos, aí depois tem a gente vai lá na comunidade para poder atender. E o processo que foi elaborado, o PPC do Tecuarandu, que copiou o PPC, que nós ficamos envolvidos na elaboração, foi implementados no Tecuarandu, né? Isso foi muito bom. Os alunos saem dessa formação, passa para o Tecuarandu. Também tem, eu acho que já quase uns 5, tem o LEDUC, que também é educação do campo, lá é indígena, né? Então, a circulação, uma busca de conhecimento, começa a gente ver esse resultado é ainda suficiente, né? E se eu estou estudando, e se não tiver um diálogo com o Nhanderu, com esses líderes importantes, também eu não vou entender o que eu estou fazendo. E eu preciso que esses trabalhos se dialoguem com essas comunidades, né? Então, isso é interessante a gente, né, de construir e ver mesmo essa vida, né, dessa coletividade. Os mais velhos falam assim, né? Por exemplo, assim, quando a gente está muito no celular, muito na correria, fala, ainda bem que eu não sei ler. Liga com a gente, porque às vezes está todo mundo na correria, fazendo alguma coisa, ela fala, ela está lá, tranquila, andando, fazendo a coisa, fala, ainda bem que eu não sei ler. Eu acho, é verdade, que ela não... A mãe dela não deixou ela ir para a escola, acho que ela aprendeu a escrever o nome. E ela guardou isso até hoje, né? E às vezes é muito falar, poxa, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas o tanto de sabedoria que eu não ainda assim, né? Espero ter, né? Vendo assim, aprendendo coisas com ela, com os mais velhos também, assim, né? E de poder passar um dia também para os meus alunos, para os meus filhos também, né? Então, às vezes os mais velhos se sentem, né, como se não soubesse de nada porque não estudou, mas a gente tem o papel agora que a gente entende, né, os professores também, de valorizar isso, e que nem o Rafa falou, né, da gente ser esse mediador entre Nhanderecó e Jurarecó. E hoje eu vejo a escola como uma ferramenta de fortalecimento e de resistência mesmo, né? Então, a gente quer formar Guarani em Mbuá, a gente quer formar as crianças que se reconheçam como Guarani em Mbuá, que desde pequeno eles já são Guarani em Mbuá. Então,
Esse é o nosso trabalho que a gente quer fazer e fortalecer cada conhecimento que os mais velhos têm e levando isso, né, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia e não deixar assim que os mais velhos se sintam menos porque não tem um diploma, alguma coisa assim, né? Porque é apenas o papel também, porque o que a gente vive, às vezes, a gente carrega para a vida o que a gente aprende na vida, né? Às vezes você pode estudar, ter várias coisas assim, mas que não valoriza tanto assim, igual de Juruá, porque a gente vê assim que é uma ilusão, né? A gente vê pessoas tão inteligentes, que tem várias coisas assim que fez, né? Mas que não tem oportunidade e vivem nas ruas, né? Então, o que esse papel vai trazer para a gente, né? Então, se ele talvez tivesse ali o seu espaço ou relembrasse o que poderia fazer com a terra, se sustentar, ele não estaria sofrendo, né? Então, é esse pensamento que a gente quer trazer. A gente não está falando também que o indígena não pode fazer uma faculdade. A gente quer que as crianças assim cresçam e, se tiver essa vontade, a gente vai apoiar, mas que não deixe de valorizar a própria cultura, né? Que faça, né, essas coisas. A gente tem também essa vontade de querer aprender e isso de fortalecer mais o Nhanderecó através dos recursos do Juraqueiro, né? Como Juraqueiro já usa muita coisa nossa, então por que a gente não usar coisas para o nosso bem também? Então, acho que é isso, né? Um jeito de viver melhor nesses tempos, né? Então, até.